Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao canal Lição da Escola Sabatina. Mais uma vez estamos aqui para estudar mais um dia um tema da lição muito relevante para a nossa vida. Na lição de domingo, a gente vai estar falando sobre lutando com Deus. Nessa parte da lição específica aqui, nós vamos ver agora que agora longe de Labão, agora Jacó, ele teve uma experiência, até eu destaquei aqui na lição para você ver, longe de Labão, Jacó teve, teve outra experiência com Deus. E é muito interessante isso. Eu já vou pedir para você se inscrever, compartilhar esse vídeo com os amigos, para não perder que sempre vai ter vídeos novos, a gente comentando a lição e crescendo junto espiritualmente. Então já ajuda o canal aí, se inscrevendo, que é super importante. Ele teve uma outra experiência com Deus. Agora, como a gente mencionou, a trajetória de Jacó não era mais de fuga, mas de regresso. Então agora ele estava voltando, saiu da família, da parentela de Labão, com suas esposas, seus servos, sua caravana toda, a família grande cresceu, estava voltando em direção às suas raízes. E nesse processo agora, ele estava com medo, porque agora ele ia meio que encontrar e dar de frente com o seu irmão Esaú. E ele soube da notícia que o seu irmão estava vindo ao seu encontro também, com um exército muito grande de homens valentes e que ele estava angustiado porque não sabia como seu irmão iria o tratar, mas que tipo de vingança talvez Esaú, com a mágoa do passado, ressentimento e essas coisas, poderia causar à sua família como um todo. Então Jacó, pensando nisso, começou a se precaver, ficou ansioso. Aqui fala, ó, que ele falando para Deus que era indigno das misericórdias e de toda a fidelidade que tens para com ele e para com seus servos. Aqui Jacó estava se quebrantando em medo e angústia, reconhecendo que Deus foi muito bom com ele, mas que ele tinha incertezas e medo. E aqui é uma coisa interessante na lição que a gente aborda e que muitas vezes a gente via na figura de Jacó o enganador, mas agora Jacó poderia ser, nesse episódio aqui, eu até destaquei na lição, Jacó angustiado ou Jacó o sofredor, porque agora o peso da responsabilidade sobre as pessoas que ele estava conduzindo, agora como líder daquela família, acima de tudo como um servo de Deus, acima de tudo enfrentando agora, entendendo a real peso das consequências das suas escolhas, fez com que ele tivesse vários sentimentos e tivesse que lidar com isso. E daí o interessante nisso é que daí nessa ocasião ele estava passando a noite, se acamparam, e então a história conta, e você sabe muito bem, a lição aponta isso, que ele agora começou a falar com um homem, com um anjo ali e tal, e era o próprio Cristo, e eles estavam numa luta espiritual, e falando em meio à luta, ele falou que não ia não ia largar a veste, que não ia deixar de segurar enquanto você não me abençoar de alguma forma. Até que foi tocado na sua perna, ele disse bem claramente: não o deixarei ir se você não me abençoar, falando declaradamente que ele precisava sair dali. Jacó estava angustiado, ele precisava sair com uma certeza de que ele tinha sido perdoado por Deus, de que os seus pecados, de que ele estava no caminho certo. Às vezes na nossa vida cristã, né, muitas vezes a gente, quando sai do centro de Cristo, começa a fazer coisas por nós mesmos, cometemos erros, caímos, vacilamos, a gente começa a repensar algumas coisas no nosso contexto do início e pensa: será que se eu voltar do ponto inicial, eu poderia fazer tudo de novo? Será que eu poderia corrigir aqueles erros do passado? Será que se eu tivesse oportunidade eu faria diferente? Ou depois que magoamos, ferimos alguém, ou pelo nosso comportamento cristão, as consequências, a gente vai conseguir superar essas consequências como família, como irmãos, como pessoas? Então, até acho interessante que aqui na lição ele aborda que o próprio Jacó chama o Senhor pelo nome, que é Yahvé. E ali está lá em Jeremias capítulo 5 versículo 13 a 15. Então ele fala essas palavras que não ia deixar enquanto não me abençoar. Eu quero uma bênção, eu quero uma garantia, Senhor, de que o Senhor está aqui comigo e de que tudo vai ser diferente, e de que o resultado vai ser diferente. Daqui Ellen White comenta no livro Patriarcas e Profetas assim, ó: o erro que determinara o pecado de Jacó era obter pela fraude a primogenitura, estava agora apresentada claramente diante dele. Quer dizer o que? Eu acho muito interessante a lição, que ela nos mostra um princípio. Jacó tentou, de todas as formas, desde o princípio, ter a primogenitura porque visava a bênção do irmão. Mas aquela bênção sempre foi dele, só que não foi dele no tempo que ele queria. Porque aí vem aquela famosa expressão que a gente tem que entender, né? Que nem tudo é nosso tempo, porque existe o tempo de Deus. Talvez Esaú tivesse recebido a primogenitura que era lhe prometida de direito, mas a bênção completa e real, e a bênção que ia fazer a diferença na família e no legado de Jacó,
seria essa bênção que ele antecipou. Que Deus tem várias formas de abençoar, né? Às vezes a gente tenta fazer uma famosa ajudinha para Deus, mas Deus não precisa de ajuda. Deus precisa que obedecemos, entendemos e esperamos no tempo dele. Então agora o resultado final de toda essa experiência de angústia, de incerteza e daquela luta feroz e de não ficar a noite inteira ali lutando realmente fisicamente para conseguir uma resposta, uma bênção, alguma garantia. Então agora a evidência de que ele havia sido perdoado e que era a mudança do seu nome. Então agora o que o Senhor fala, o anjo diz a Jacó: não será mais Jacó, o enganador. Lembrando que o nome de Jacó significava engano, enganador. Agora sim, Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Olha só que maravilhoso. A lição ela está nos apontando uma coisa, meus queridos, que quando a gente luta sozinho a gente perde, mas quando a gente luta com Deus, mesmo aparecendo derrota, é vitória. Jacó, ele não venceu o anjo, ele lutou com o anjo, mas pela sua luta, sua força espiritual, pelo desejo que ele tinha de mudanças, ele passou de enganador a Israel. Ele passou de alguém sem propósito a alguém com propósito. Ele encontrou, talvez naquela luta, o seu caminho. Às vezes isso me faz pensar que às vezes nós temos provações, lutas, dificuldades, porque ainda estamos encontrando nosso caminho. E a Bíblia fala e Cristo nos promete: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quantas vezes será que nós não estamos, como o título da lição diz, lutando com Deus? A luta de Jacó foi uma luta muito dura, é mais fala. É uma luta de quebra de ego, de quebra de si mesmo. Porque ele não sabia o futuro à frente, mas ele queria ter uma garantia de que o seu passado foi esquecido, de que ele poderia virar a página e ser um novo homem. E eu acho que quando ele ouviu a resposta de Jacó enganador para Israel, ele entendeu que Deus, quando perdoa, ele esquece e joga para trás e nunca mais lembra dos pecados. Mas cabe a nós enfrentar as consequências. Então, agora na próxima vídeo que nós tivermos aqui, nós vamos falar sobre o encontro entre os irmãos. Espero você nesse vídeo e a gente vai comentar um pouco mais sobre esse outro capítulo da história. Tchau!